Oi, pessoal, vê se voltou o som. Respondam para mim aí se voltou. Sim? Sim. Ah, ok. Ai, que bom, que bom. Obrigada, gente. Sabe o que eu já descobri? Que eu não sei porque o meu Bluetooth, eu devo ter ativado sem querer, é uma coisa que eu tenho que estar atenta. E fica aí a dica também, né? Sempre olhar se o Bluetooth tá ligado, porque quando ele tá ligado fica sem som. Agora eu já aprendi, aí já fui lá olhando, não sei, eu devo ter ligado sem querer, por alguma coisa, eu não lembro. Mas que bom, então bom dia de novo. Eu já tinha dado bom dia, mas não tinha som, então bom dia de novo, agora com som. Ontem eu estava falando que ontem eu tinha falado para vocês que o Bispo André estaria aqui hoje, né? Mas ele mesmo, né, tinha já comentado aqui que ele estaria viajando e para gravar um podcast, né, que ele tinha sido convidado na igreja da cidade, e aí ele pediu para eu substituí-lo aqui. Então, vamos embora. Como eu estava dizendo também, quando estava sem som, é sempre uma honra para mim poder estar aqui. E é sempre bom demais a gente estar juntos. Eu amo esse tempo aqui com a gente, é muito bom. E eu saio daqui sentindo tanta presença de Deus, já falei isso para ele. Porque é bom demais a gente começar amanhã na presença do Senhor, juntos. Então, vamos embora. Vamos lá, bom dia para você que entrou agora. Deus abençoe. Deus abençoe vocês e vamos lá, vamos começar para a gente poder ter tempo aqui, que a gente já perdeu um tempinho sem som. E enquanto eu estava lendo o texto de hoje, ele me lembrou muito o texto que nós vimos ontem. Eu vou dar uma pincelada aqui. Se você não assistiu ontem, volta lá, tá gravado, gente, tudo gravado aqui no novavida.online, tá no Spotify, tá no YouTube. Então volta lá e dá uma olhada. Ontem estava falando sobre sobre a gente colocar, né, que Deus está à nossa mão direita. E isso fala de uma posição de honra, de autoridade, de favor e de alguém que a gente coloca diante de nós. E falando até do salmista, né? Nós lemos um salmo ontem, Salmo 16, e falando que o salmista, que era Davi, ele colocava o Senhor diante dele em tudo, o reverenciando, pedindo as direções para a vida dele. E eu creio que hoje, apesar dos textos não terem nenhuma ligação, mas a Bíblia é uma só, né? Ela é cristocêntrica e tudo, e vai apontando para isso, sobre essa honra, sobre estar colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, em estar honrando a Ele. Estar honrando a Ele nada mais é do que isso, é de estar colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, vamos ler para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia para você que foi entrando aí depois. Compartilha, gente, vamos lá. Olha o título: Deus honra os que o honram. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio nesse agir de Deus, nessa fidelidade dele. E a gente tem algumas coisas que eu queria deixar para vocês, né, que ficaram no meu coração. Enquanto a gente for lendo, a gente vai vendo aqui. Então, olha só o versículo, né, de 1 Samuel 2,30, a parte B do versículo, olha o que diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uma das verdades sobre o reino de Deus é que se nós honrarmos ao Senhor, Ele nos honra. Se, entretanto, ousarmos tratá-lo com desrespeito, também seremos tratados como os últimos no seu reino. A iniciativa está conosco. Nossa resposta a Deus vai determinar a resposta dele para nós. Você lembra? Interessante essa expressão aqui, nossa resposta a Deus. Você lembra? Eu já falei para vocês que a nossa vida é uma resposta a Deus, a todas as iniciativas dele. Nós respondemos em fé às iniciativas de Deus, a tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele já entregou, tudo aquilo que ele já tem revelado. E a minha vida, como eu levo a minha vida, como eu escolho caminhar, é uma resposta
em amor, em obediência, em gratidão a tudo aquilo que ele já fez. Por isso que ele vai falando, a nossa resposta a Deus vai determinar a resposta dele para nós. Ele é o iniciador, nós respondemos, mas mediante a nossa resposta, como é que vai ser o nosso caminhar? Uma coisa que a gente precisa entender, e isso é bom antes da gente ler o texto aqui, lembrei disso agora, é de que a palavra nos diz, e eu creio nisso, nós cremos que Deus não faz acepção de pessoas, claro que não. Ele nos ama, ama todos igualmente, todos mesmo, né? Absolutamente todos. Ele ama igualmente, ele morreu por todos nós, ele se entregou por todos nós. Há um plano, um propósito para a vida de cada ser humano. Mas como nós respondemos a isso? Eu creio nisso, eu confio, eu acredito que o que ele diz é verdade, como eu gosto de falar, porque a minha resposta, se eu creio, se não creio, como também a palavra nos fala, de que não é desejo de Deus de que ninguém se perca. Por isso muitos acham que ele está retardando a sua promessa de voltar. Não, mas é porque não, ele não está retardando, é porque não é desejo dele que ninguém se perca. Mas a gente vê pessoas que escolhem, eu não quero Deus, eu rejeito Deus. Então, é tudo realmente essa resposta, porque ele já fez. E essa resposta, a nossa resposta a ele, vai determinar como a nossa vida vai ser encaminhada. Porque Deus é maravilhoso, ele nos ama tanto que ele nos dá o poder de escolha. Olha, tem a morte e a vida diante de você. Escolha a vida para que vivais. Você lembra lá de Josué? Escolhei hoje, pois, a quem servis. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham qual vai ser a resposta de vocês diante de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu já decidi, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ou seja, parte, né, essa nossa resposta, nossa decisão. Mas vamos lá. Eli tinha sido sacerdote de Israel por muitos anos. Ele esteve como sacerdote até, né, quando chegou a sua morte, por 40 anos, né, o total dele ali. Por muitos anos. E ele conhecia os padrões para o viver justo que Deus requeria. Mesmo assim, ele enfrentava um dilema, porque seus filhos estavam vivendo em oposição direta a Deus. Deixa eu parar aqui de novo para falar. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles viviam deliberadamente desagradando ao Senhor. Se a gente for ler aqui, eu estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Samuel 2, depois vocês leiam, se vocês, né, quiserem, puderem, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, dá uma olhada lá. E olha o que fala 1 Samuel 2, versículo 12. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes também, tá, gente? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. A gente vai ler mais ali na frente que eles faziam uma série de coisas que eram completamente contrárias à palavra de Deus. Eles falavam, as pessoas chegavam para oferecer o sacrifício, eles tem que dar uma parte para o sacerdote, eles pegavam partes do sacrifício, eles se deitavam com mulheres, cometiam pecados sexuais, imoralidade na porta da tenda, com mulheres, né, que estavam ali, né, profanas. Eles faziam tudo, eles não tinham a menor reverência ao Senhor. Então, é isso que está falando, né? Que os filhos de Eli viviam em oposição direta a Deus. Como pai, Eli tinha que decidir a quem ele iria honrar. Ele não poderia ceder aos seus filhos imorais e ímpios e, ao mesmo tempo, exaltar ao Deus que servia. Mas, por hábito, Eli escolheu honrar os seus filhos, não insistindo com eles para que agissem com os padrões do pai, né, do pai de Deus. E Eli, aqui a gente lê que ele até falava, olha, eu tenho ouvido o que o povo tem falado de vocês, não é coisa boa não, gente.
Não é coisa boa, vocês não podiam estar fazendo isso, vocês não deveriam estar fazendo isso. E diz também que em 1 Samuel 2, a partir do versículo 22, que os filhos de Eli ignoraram, não tomaram conhecimento com a repreensão de Eli, e ficou por isso mesmo. Ele também não tomou nenhuma outra medida. Ele falou, olha, não é legal isso, não é assim, a gente não pode tratar as coisas de Deus assim, e pronto. E ficou por isso mesmo, eles não aceitaram, rejeitaram a correção, né, essa fala dele, e pronto, ficou por isso mesmo, ele não tomou medidas. Então, ou seja, consciente ou inconscientemente, ou nas entrelinhas, ele estava sendo conivente com tudo que os filhos estavam fazendo por causa de uma omissão, né? Ele omitia usar uma repreensão, uma autoridade como pai e tudo mais, e pronto, e foi sendo levado desse jeito. Eli garantia a todos o seu amor por Deus, mas ele simplesmente não honrava ao pai, né, a Deus, por meio de sua família. Mas Deus observava o comportamento de Eli. Eli revelou o seu coração ao falhar em dar honra a Deus diante do povo de Israel por meio da maneira como lidava com seus filhos. É por isso que a punição de Deus a Eli e seus filhos foi tão severa, porque Deus falou, olha, vocês tinham, seria uma linhagem de sacerdotes, né, por toda a vida. Eu tinha dito isso, porém agora não vai ser mais assim, né? Mas e aí parece, né, parece, né, queridos, que Deus está mudando de ideia, está voltando atrás, e não é isso. Era porque era um privilégio isso, e estava ligado à fidelidade. Essa fidelidade deles continuarem honrando a Deus, né? Como se Deus estivesse falando, olha, eu dei um privilégio a vocês, mas vocês desprezaram a mim, vocês desprezaram a minha santidade, então esse privilégio vai ser retirado. E Deus tinha falado que os filhos de Eli morreriam, e eles morreram e tudo. Então, só para vocês entenderem o contexto, por isso que eu falei, dê uma olhada, né? Vão lendo depois, é muito legal. Deus não se agrada quando você o louva na igreja, mas não o honra em seu local de trabalho. Não é aceitável que você reverencie o Pai quando está com outros cristãos, mas não na sua escola ou na vizinhança. Aqui já começa a falar com a gente, né? A gente já vai trazendo aqui para o nosso contexto. O Senhor está falando, olha só, não dá para viver uma vida dúbia. Não dá para dentro da igreja, tá lá, eu tô cantando, eu levanto as minhas mãos, eu me prostro diante dos meus irmãos, assim, passando aquela aparência de santidade, mas lá na escola, lá no meu trabalho, onde eu estiver, na faculdade, onde eu estiver, quando entre aspas, não tem ninguém vendo, os irmãos não estão ali, eu agir de uma outra maneira. Não é incoerente. Não é assim que a nossa vida deve ser. Nós somos um só, temos que andar de uma só forma. Sede santos como eu sou santo, sejam separados para Deus. E não importa se eu estou no meio da congregação, se eu estou no meu trabalho, se eu estou em casa, se eu estou sozinho, não interessa. É um comportamento só, é uma escolha só. É uma decisão de vida, não existe isso que a gente tem que entender, eu já falei isso também, não existe, isso aqui é santo, isso aqui é separado para Deus, isso aqui é espiritual, e isso aqui é natural, isso aqui não. E trabalhar, isso é natural, não tem nada a ver com Deus. Ir na igreja, num culto, claro, isso é espiritual. Não, gente, não tem nada a ver com isso, não, é uma coisa só. Sabe? Eu sou a mesma pessoa na igreja e fora dela. Quando eu me prostro na igreja, ali se eu me prostro, eu estou de joelhos, eu paro para olhar, ou então eu sento, estou ali, toda contrita. Na verdade, muito mais do que uma posição externa, quem tem que estar contrito, quebrantado é o meu coração. Quando eu levanto as minhas mãos para cantar, para expressar esse louvor, assim, levantando as mãos, não é só apenas um ato externo, tem que ser uma revelação de que eu estou rendida,
de que eu estou ali completamente reverenciando, que eu sou livre, estou rendida para adorá-lo, para expressar, para revelar quem ele é, que eu o estou honrando. É uma questão verdadeiramente de honra. E honrar a Deus não é só falar, eu honro a Deus, ele é maravilhoso, ou levantar as mãos, ou colocar rosto no pó, né, como a gente fala. Não, é muito mais que isso. É uma vida separada para Deus. É uma vida de santidade. Eu não estou falando uma vida de santidade, uma vida perfeita. Eu sou perfeita, eu sou intocável. Claro que não, seria pecado, porque a gente não é assim. Mas é uma vida em que a gente já falou isso outro dia, onde eu falo, eu quero viver para Ele. Eu quero agradá-lo todos os dias. Eu quero caminhar na presença dEle o tempo todo. Eu quero estar pegando a referência de ontem, eu quero estar colocando Deus à minha frente o tempo todo, diante das decisões do que eu faço e tudo mais. E para fechar, a gente lê aqui, ó. Ele espera, né? Deus espera que você o honre completamente com as suas palavras, com as suas ações, com sua vida. Se honrá-lo, ele honrará você. E o versículo que nós lemos fala justamente, a parte que nós lemos desse versículo, fala justamente sobre isso. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, vamos lá, vamos caminhar rapidinho aqui. O que significa esse honrar a Deus de termos práticos? Porque eu sempre falo, a vida com Deus é uma vida prática. É uma vida prática onde a gente caminha todos os dias com intencionalidade e posicionamento. Então, quando eu tô honrando a Deus na minha vida, quando eu coloco Ele acima dos meus interesses, quando eu coloco Ele acima das minhas vontades. Senhor, olha, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus revelou isso tão claro, gente, lá no jardim do Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, olha, se for possível, se tiver um plano B, vamos dizer assim, né, gente, uma linguagem muito simples, coloca em prática. Mas, ele não parou por aí, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. Eu estou honrando a Deus quando eu obedeço a sua palavra, quando eu coloco em prática, quando eu sou intencional naquilo e me posiciono. Quando eu escolho, é uma decisão, né, gente? Quando eu escolho fazer isso. Em João fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos, que conhece a minha palavra, que tem a minha palavra e obedece. Guardar é obedecer, não é pegar, botar numa caixinha, trancar, botar num cofre. Não, é obedecer. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma vida de reverência ao Senhor, de obediência. Eu estou revelando, na verdade, amor a Ele, gratidão. Sabe? É tratá-lo justamente com essa reverência de quem Ele é. Sabe, diante dos atributos dele, um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus imutável, um Deus fiel, esse reconhecimento dessa grandeza dele. E eu também o honro quando eu vivo de maneira íntegra. E como esse viver de maneira íntegra é justamente isso que eu estou falando. Eu escolho obedecer, eu escolho viver a palavra de Deus, deixar essa palavra verdadeiramente ser vida. Verdadeiramente ser luz no meu caminho, ser a lâmpada para os meus pés, porque eu vou seguindo essa direção. E um parênteses aqui, gente, isso não é só para reverenciar Deus, para honrá-lo, claro que é, mas isso é saúde para a gente, é vida para nós mesmos, é segurança para nós mesmos. Então, a gente leu, Deus promete honrar aqueles que o honram, aqueles que o colocam como em primeiro lugar na sua vida.
que escolhem deixar com que ele verdadeiramente seja o Senhor. Lá em Romanos 10 fala que se nós aquele que crê de todo o coração que que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar, se a gente confessar com os lábios, diz que ele é Senhor da nossa vida. A gente fala muito, a gente confessa que Jesus é o Salvador. Sim, ele é o Salvador. Foi uma obra redentora. Foi uma obra salvífica, claro, mas ele é Senhor. E se ele é Senhor, eu reverencio, eu me rendo. E deixo esse Senhor de amor, esse Senhor maravilhoso, esse Senhor que se entregou por mim me guiar. E aí aqui fala, olha, Deus promete honrar aqueles que o honram. Gente, Deus é tremendo, ele nem precisava fazer isso, mas ele nos ama tanto que ele faz. Mas só que a gente às vezes acha que esse reconhecimento ou essa honra de Deus é um reconhecimento humano. Ah, peraí, olha, eu vou ser honrado por Deus, eu vou ganhar esse cargo, eu vou ser consagrado a esse cargo ministerial, ou eu vou receber uma promoção no meu emprego. Isso pode acontecer? Pode, gente, claro. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Mas não necessariamente é algo humano. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho. Ainda que Deus te honre diante dos homens, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus pode, até mesmo diante dos homens, diante de questões até do nosso dia a dia, no seu trabalho, seja lá onde for. Deus pode te pegar e humanamente falando, te colocar em lugares de destaque, em lugares de uma posição alta. Deus não tem problema com isso. Eu costumo dizer, e gente, sem faltar com respeito a Deus, mas eu costumo dizer que Deus não tem crise de identidade. Ele sabe quem ele é, ele não tem medo. Não, eu não vou colocar meu filho nessa posição alta não, porque ele vai ficar maior que eu. Claro que não. Claro que não. Ele sabe quem ele é, e ele não divide a sua glória com ninguém. Então, ele não tem problema até mesmo de te exaltar diante dos homens, ou, como eu disse, colocar em lugares altos. A questão é, e essa é a pergunta, onde está o teu coração? Onde está firmado o teu coração? Sabe por quê? Porque se o teu coração estiver firmado no Senhor, estiver alicerçado nele, reconhecendo que ele verdadeiramente é o Senhor, de que ele está acima de tudo da tua vida, de que ele é o primeiro na tua vida, ele pode te colocar onde ele quiser, humanamente falando, que o teu coração vai estar alinhado com ele, e onde você estiver, você vai estar glorificando o nome dele, e o nome dele vai ser exaltado onde você estiver. Só que a gente precisa entender que não necessariamente vai ser uma honra dessa forma. O Senhor, muitas vezes, essa honra dele se manifesta nessa intimidade com ele, nessa aprovação dele divina daquilo que você tem obedecido, ou que ele tem colocado diante de ti, da direção da paz que ele dá no teu coração. E no tempo certo, essa exaltação, até mesmo humana, ela pode vir. Tudo bem, não tem problema. Mas aí continua falando que ele, continuando aqui, mas que ele diz, aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, né? E gente, é interessante que desprezar a Deus não significa só dizer eu não acredito nele. Não, eu não acredito em Deus, então pronto, eu estou desprezando e ponto final. Não. Aí agora entra um recado pra gente, né? Desprezar a Deus é conhecê-lo. Eu conheço Deus, eu sei quem ele é, eu conheço a palavra dele, mas, né? Aí tem o mais, né? Aí fica ruim, né? Dá ruim, né? Quando entra o mais. Mas eu vivo como se a sua vontade, como a vontade dele, não tivesse importância. Eu sei, eu conheço ele, eu estou ali, mas é como se não tivesse longe. Tem um versículo que eu gosto muito de Isaías 29, que é aquele que fala, esses homens honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala assim, mas tem uma versão que eu gosto muito em que fala assim, este povo faz um show dizendo as coisas certas, mas o seu coração não está nem aí para o que dizem.
ou seja, uma vida de aparência. E quando a gente está dentro da igreja, eu estou ali, eu estou cantando, eu levanto as minhas mãos, eu participo de tudo, eu estou envolvida em ministério, mas meu coração não está firmado no Senhor. Gente, isso é uma vida de aparência. Isso é desprezar o Senhor. E para e pensa aqui, gente, para e pensa. Não vale a pena viver assim, não. Porque ele não pensou duas vezes quando ele decidiu me amar e te amar incondicionalmente e entregar a sua vida por nós, no nosso lugar. Morrer aquela morte espiritual que era nossa. Então, como que eu vou retribuir isso? Eu já conheço, eu já sei quem ele é, eu já sei o que ele fez por mim e eu vou escolher estar vivendo uma vida só de aparência, porque as outras pessoas olham, meu Deus, como a Lilian é espiritual, olha como ela levanta as mãos, olha como ela ora, olha como as palavras, e lá dentro, não, isso é sepulcro caiado. Deus nos chama para uma vida de integridade, de uma vida de amor, de revelar verdadeiramente quem Ele é, porque, de novo, eu vou falar para vocês de novo, isso não é só para exaltar Ele, é saúde para a nossa vida. Então, no final das contas, é bênção para nós. É isso que a gente tem que entender, mas deixa o mundo falar, é fanático, deixa eles falar o que eles quiserem, deixa o sistema desse mundo falar o que quiser. Eu quero é viver para o meu Senhor, eu quero é caminhar na presença dEle, porque não há melhor lugar e lugar mais seguro para isso. Então, para terminar, o que esse versículo ele está falando para a gente, que até mesmo privilégios espirituais, esses jovens, eles eram sacerdotes. Era aquela figura de que alguém que estava representando Deus ali. Eles eram, ou seja, esses privilégios espirituais, eles não substituem, gente, uma vida de fidelidade. Eu sou uma pastora, eu fui consagrada pastora, vamos fazer 5 anos. Mas esse título ministerial, esse reconhecimento ministerial não substitui uma vida de fidelidade, não substitui uma escolha de viver em fidelidade com o Senhor. Um dia na eternidade, pastor, tu tem o cargo, hein? Tá aqui, tô vendo teu crachá, tá tudo bem. Não, isso é te dar passe de pré-entrada, não é isso. Não, claro que não. Liderança, posição na igreja não garantem a aprovação de Deus. O Senhor te chama não para viver de títulos ou para viver de cargos, Ele te chama para viver de intimidade com Ele. E se os cargos vierem, se a liderança vier, se o reconhecimento vier humano, tudo bem, mas se não for esse o propósito de Deus na sua vida, de ter o cargo, o título, continue sendo fiel naquilo que Deus tem te colocado, porque esse vai ser o melhor lugar em que eu e você poderemos estar. Porque é ali que a nossa vida vai fluir na presença de Deus e sermos usados pelo Senhor. É isso que a gente tem que entender. Deus leva a sério, queridos, a forma como nós o tratamos. Ele leva a sério. Você quer ser honrado por Deus, não no sentido de uma barganha. Você vai honrar a Deus para receber em troca. Não, que Deus também, a gente não engana Ele, não. Mas, então, escolha, decida honrá-lo todos os dias na sua vida, nas suas escolhas diárias, das menores às maiores. E para fechar, por causa aqui do nosso horário, a gente lê em 1 Samuel 2, 26, eu anotei aqui, o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo seu povo. E vai falando aqui no outro versículo anterior também, que Samuel, no versículo 18, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, e crescendo numa vida verdadeira de intimidade com Deus. Então, honrar ao Senhor é um princípio que continua válido até hoje. Deus valoriza aquele coração que o reverencia e lhe obedece e o ama acima de qualquer posição,
de qualquer liderança ou de qualquer tradição religiosa, e ele te convida para essa intimidade com ele. Então, quer uma dica para fechar aqui? Quer uma dica? Aceita esse convite de intimidade com o Senhor e caminhe nessa verdade com ele. É bom demais. É bom demais. E mergulha cada vez mais, porque quanto mais se mergulhar, mais ele tem para se revelar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aqui e Tatiana, glória a Deus. A Márcia Bustamante, intimidade com o Senhor. É isso. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque quando tu nos fala, olha, eu levo a sério essa questão da honra e tudo mais. Na verdade, Senhor, você é um Deus tão doador, tão maravilhoso, que você está nos abençoando, falando, olha, fica aqui, anda comigo em sinceridade, anda comigo em verdade, porque isso é o melhor para você. Na verdade, só revela o teu amor. Senhor, que nós possamos a cada dia escolher, Senhor, intencionalmente, Senhor, a viver para Ti, nas nossas escolhas diárias, Senhor. Não apenas quando alguém estiver nos vendo, mas que a nossa vida comece no secreto, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Olha, outra dica para fechar agora, para fechar mesmo, por cada hora. Tenha um secreto com Deus. Intimidade começa no secreto. Vida com Deus começa no secreto. E você quer saber a dica de ouro? Ministérios começam no secreto, quando ninguém está vendo, só você e Deus. E o mais, Ele faz. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado. Bom dia para quem entrou depois. Aqui, a Maria Elizabeth, glória a Deus por seu amor tão grande, que sejamos dignos desse amor, honrando. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Eu vou lendo rapidinho. Amém. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. É isso aí. Deus, aqui, ó, de novo, Maricá presente. Gente, Deus abençoe vocês. Caminha esse dia aí, ó. Lembra-se, eu estou honrando a Deus nas minhas escolhas. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, gente. Deus abençoe.